Revisão 1. Introdução. Tenho falado com frequência sobre a estrutura sinfônica do curso em Milagres, e geralmente me refiro ao texto quando faço isso. Mas o mesmo é verdadeiro para o livro de exercícios. Uma das características de um trabalho sinfônico, especialmente aqueles escritos no século XVIII e XIX, é o de que o movimento inicial tem uma exposição que apresenta os diferentes temas, uma seção de desenvolvimento que os elabora e uma recapitulação onde o compositor traz os temas de volta, mas de uma forma nova. É isso que encontramos no livro de exercícios. As lições de número 1 a 60, especialmente, demonstram a forma habilmente sinfônica com que Jesus organizou seu material. As primeiras 50 lições consistem na exposição e desenvolvimento de diversos temas, e aqui na primeira revisão eles retornam, mas apresentados de forma diferente. Ele explica isso no final da introdução, como devemos ver agora. Minha discussão vai se focalizar nos temas principais dessas primeiras lições do livro de exercícios, o coração do curso em Milagres, e nas formas nas quais Jesus as integra nessa revisão. Em geral, podemos resumir esse movimento da nossa sinfonia da seguinte forma: assim como o texto começa com o seu tema central, o primeiro princípio dos milagres, não há ordem de dificuldade em milagres. Também encontramos o tema central do livro de exercícios nas primeiras lições. Não há ordem de dificuldade em percepção. Nos primeiros 3 parágrafos, Jesus nos instrui sobre como procedermos com as lições, pedindo-nos para pensarmos sobre as ideias na revisão, entre aspas, com tanta frequência quanto possível, fecha aspas, através do dia todo. Palavras de Jesus: a partir de hoje, teremos uma série de períodos de revisão. Cada um deles abrangerá 5 das ideias apresentadas, começando com a primeira e terminando com a 50ª. Haverá alguns comentários curtos depois de cada uma das ideias que deves considerar na tua revisão. Nos períodos de prática, os exercícios devem ser feitos como será indicado a seguir. Começa o dia lendo as 5 ideias, incluindo os comentários. Depois disso, não é necessário seguir nenhuma ordem em particular ao considerá-las, embora cada uma deva ser praticada pelo menos uma vez. Dedica 2 minutos ou mais a cada período de prática, pensando sobre a ideia e os comentários relacionados depois de lê-los. Faze isso com a maior frequência possível durante o dia. Se qualquer uma das 5 ideias te atrair mais do que as outras, concentra-te nela. Porém, certifica-te de revisar todas mais de uma vez no fim do dia. Não é necessário incluir literal ou minuciosamente os comentários que seguem a cada ideia nos períodos de prática. Ao invés disso, tenta enfatizar o tema central e pensa nele como parte da tua revisão da ideia com a qual se relaciona. Comentário: nós, portanto, vemos a ênfase contínua de Jesus em pensarmos sobre e aplicarmos essas ideias durante o dia todo. Além disso, notamos sua insistência no conteúdo da lição, seu ponto central, entre aspas, ao invés de sua forma. Ele não está buscando que sejamos literais, compulsivos em nossa prática, mas que aprendamos a generalizar a mensagem da lição para qualquer aspecto específico do nosso dia que seja significativo. Citação:
do texto. Depois de ter lido a ideia e os comentários relacionados, os exercícios devem ser feitos com os olhos fechados e quando estiveres sozinho, em um lugar quieto, se for possível. Isso é enfatizado para os períodos de prática no teu atual estádio de aprendizado. Comentário. Essas são duas sentenças importantes, nas quais vemos Jesus nos dando períodos estruturados de meditação. Entre aspas, eu não quero fazer nada. Por outro lado, ele nos diz que esse não é um curso em contemplação ou meditação. Ele certamente não é contra a meditação, mas isso não é uma parte integrante do processo de perdão. Nessa introdução, Jesus indiretamente nos previne sobre algo a respeito do qual ele é mais direto no manual para professores. Entre aspas, como o professor de Deus deveria passar seu dia, que já discutimos. O ponto, mais uma vez, é que quando você tiver períodos estruturados de prática ou meditação, eles facilmente se tornam rituais e deuses por conta própria. Nesse sentido, eles iriam contrariar os ensinamentos de Jesus sobre especialismo. Eu enfatizei nas minhas palestras sobre as primeiras 50 lições que um dos principais objetivos do curso em Milagres, bem articulado no livro de exercícios, é nos fazer aprender a generalizar. Portanto, se você só puder estar com Deus, pensar sobre Jesus, ou se lembrar das lições durante os períodos de prática estruturada, estará anulando seu propósito. É por isso que Jesus diz especificamente, entre aspas, no teu atual estádio de aprendizado, fecha aspas. Ele está presumindo que todos estão começando no primeiro degrau da escada. Então ele está essencialmente retreinando nossas mentes desde o início. Ele está nos pedindo para deixarmos de lado tudo o que pensamos saber sobre meditação, contemplação, oração e espiritualidade e deixá-lo nos ensinar tudo novo. Nosso professor nos faz começar com exercícios estruturados e frequentemente simples, mas ele não quer que eles se tornem objetos especiais de apego. Embora isso esteja no início do livro de exercícios, Jesus está emitindo uma palavra de prevenção sobre o mau uso potencial desses exercícios. Citação. Contudo, será necessário que aprendas a não precisar de nenhum cenário especial para aplicar o que tens aprendido. Necessitará mais do teu aprendizado em situações que pareçam transtornar-te do que naquelas que já parecem calmas e quietas. Comentário. Jesus não está dizendo que existe qualquer coisa errada em fazer arranjos externos para estar confortável quando você meditar. Mas ele não quer que você forme um relacionamento especial com a sua postura ou respiração, o aroma da sua vela, a música, o curso em milagres ou qualquer outra coisa. A ênfase não deveria estar em modificar situações externas para que você fique feliz, mas em tentar mudar seus pensamentos para que você fique verdadeiramente feliz. Não importando onde você está ou quais são suas condições. Novamente, ele não é contra você fazer qualquer coisa que vá ajudá-lo a relaxar, desde que você fique vigilante contra o especialismo ritualístico que iria agir contra o seu aprendizado. Citação: o propósito do teu aprendizado é fazer com que sejas capaz de trazer a quietude contigo e de curar a aflição e o tumulto,
Isso não é feito evitando-os e buscando um refúgio de isolamento para ti mesmo. Comentário. Para afirmar esse ponto importante novamente, Jesus não está dizendo que não deveríamos meditar e ter períodos de prática estruturados. De fato, é precisamente sobre isso que é essa primeira parte do livro de exercícios. Ele simplesmente está nos fazendo saber que estamos nos primeiros estágios do aprendizado e que ele vai nos levar muito, muito adiante do lugar no qual estamos agora. Temos um vislumbre desse muito, muito distante, nessa adorável passagem do Manual para Professores, dada no contexto de aprender a praticar a justiça do Espírito Santo. A citação: não há nenhum conflito inerente entre justiça e verdade. Uma é apenas o primeiro pequeno passo em direção à outra. O atalho passa a ser bastante diferente à medida em que é percorrido. E do ponto de partida não seria possível predizer toda a magnificência, a grandeza do cenário e a enorme perspectiva que se abre nas paisagens que surgem para saudar aquele que segue por esse caminho. E, no entanto, mesmo essas, cujo esplendor atinge alturas indescritíveis à medida que se prossegue, estão muito aquém de tudo que nos espera quando o atalho termina e com ele o tempo chega ao fim. Mas é preciso começar em algum lugar. A justiça é o início. Períodos estruturados de prática e meditação são, portanto, o início. Outra citação: ainda aprenderás que a paz é parte de ti e só requer que estejas presente para abraçar qualquer situação em que te encontrares. Comentário. A ideia é que iríamos nos sentir pacíficos não apenas quando tudo estiver quieto ao nosso redor, mas também e especialmente quando tudo parece estar desmoronando. Quando nós ou nossas famílias estamos devastados pela doença, quando a raiva e as acusações estão descontroladas, e quando estamos em meio à culpa, ansiedade, terror e quaisquer dos sentimentos que são parte inerente de nossas vidas. São nesses momentos que nós especialmente precisamos pensar sobre Jesus e o que ele está ensinando. Obviamente, não faria sentido de um ponto de vista de aprendizado se só pudéssemos nos voltar para ele e encontrar a paz quando estivéssemos fisicamente quietos. Nossos momentos em quietude são simplesmente uma parte do programa de treinamento de aprender a ir para dentro, para que, uma vez confortáveis com esse processo, possamos chamar a paz sempre que percebermos que estamos nos voltando para o ego, em busca de ajuda, reconhecendo imediatamente a necessidade de mudarmos de professor. Citação: e finalmente aprenderás que não há limites quanto ao lugar onde estás. Portanto, a tua paz está em todos os lugares, assim como tu. Comentário. Esse é o objetivo final do aprendizado. Generalizar as lições e situações específicas nas quais estamos sendo ensinados para que elas se apliquem a todos os relacionamentos, todas as situações, todos os momentos e em todas as circunstâncias, sem exceção. Se não há mundo lá fora, o que é a chave da premissa metafísica do curso em milagres, então o mundo está dentro de você. É aí que a paz é encontrada. Além disso, se não há mundo fora de você, como ele poderia afetá-lo?
É isso que precisamos aprender. O que fazemos através de um estudo e prática cuidadosos. Citação: notarás que, para os propósitos da revisão, algumas das ideias não são dadas exatamente na sua forma original. Usa-as tal como são dadas aqui. Não é necessário voltar às declarações originais, nem aplicar as ideias da forma sugerida então. Comentário: afirmando novamente, Jesus está dizendo que nessas 10 lições de revisão, ele vai juntar esses temas e nos mostrar como eles são integrados. A natureza coesiva do sistema de pensamento. Compreender um dos temas ou conceitos em um curso em milagres automaticamente leva você aos outros, refletindo sua consistência interna. Como acabei de mencionar, o tema predominante dessas 50 primeiras lições é a correção das nossas percepções errôneas. Vemos de novo e de novo quanta ênfase Jesus coloca em nosso aprendizado de que nossos pensamentos determinam o mundo que vemos, elaborando um princípio de que ele nos dá uma ou duas vezes no texto. A projeção faz a percepção. Nós primeiro olhamos para dentro e reconhecemos com horror nossos pensamentos de pecado, culpa e medo. Especificamente nesse contexto, pensamentos de ataque e julgamento que então são projetados. Essas projeções se tornam a causa do mundo que percebemos fora de nós, que em nossa experiência distorcida aparece como o efeito. Portanto, Jesus nos ensina que esse é um curso em causa e não em efeito, como já vimos. Em outras palavras, esse não é um curso em mudar o mundo ou o nosso comportamento, mas em mudar os nossos pensamentos, carregados de julgamento e ataque. Quando Jesus nos diz que o que chamamos de pensar não é pensar de forma alguma, é porque estamos pensando em oposição a Ele e a Deus. O que se opõe a Deus e à sua unicidade amorosa não existe. Portanto, nossos pensamentos de ataque, ansiedade e julgamento não existem. Dentro das nossas mentes iludidas, no entanto, certamente pensamos que existem. Nós projetamos esses pensamentos ilusórios de separação e ódio e vemos um mundo que não existe porque ele vem de pensamentos que realmente não estão lá. Portanto, é nosso pensamento que é o problema, do qual temos que ser salvos. A salvação, portanto, nos ensina a corrigir nossos pensamentos equivocados, escolhendo a consequência da paz ao invés do conflito. Essa afirmação familiar, perto do final do texto, vale a pena ser revista, acrescentando uma sentença adicional. Citação: a salvação pode ser vista como nada além do escapar de conceitos. Ela não se preocupa com o conteúdo da mente, mas com a simples declaração de que ela pensa. E o que pode pensar, ela pode escolher e pode ser mostrado a ela que diferentes pensamentos têm consequências diferentes. Comentário: outro tema importante é a decisão ou mudança de nossas mentes. E assim, uma confiança maior nessas lições está nos ajudando a perceber o que estamos fazendo para que possamos mudar nossas mentes dos pensamentos de raiva e julgamento para os de perdão e paz. Quando escolhemos aqueles pensamentos,
eles automaticamente se estendem e fazemos a transição para o que Jesus chama de visão. O mundo externo não muda necessariamente. Na verdade, muitas vezes, ele não muda de forma alguma. O que muda é a forma como percebemos o mundo, o que significa a forma com que o interpretamos. Continuar com o processo de perdão é o que, em última instância, leva à visão de Cristo, ou à percepção do Espírito Santo, que vê e conhece a similaridade inerente ao Filho único de Deus. Resumindo, os temas centrais. Existem vários temas subsidiários que devemos examinar também. São perceber a conexão entre os nossos pensamentos de ataque e o mundo que vemos, e reconhecer o apelo de Jesus para que mudemos nossas mentes e permitamos que Ele seja a fonte do que vemos, dessa forma, atingindo a verdadeira visão. Dos muitos temas dessas 10 lições de revisão, a visão é de longe o mais importante, como devemos ver agora. Ken Wapnick.